Olá, meu nome é Carlos, da empresa Sigma Sys. Eu gostaria de apresentar nosso produto para controle de distribuidores de fertilizantes. Esse produto é denominado DCAHLC e ele é composto por um módulo eletrônico que aciona os motores hidráulicos da esteira e opcionalmente dos discos. Esse módulo vai instalado próximo ao bloco hidráulico e também de uma ECU, a qual vai instalada na cabine do trator, e é a nossa ECU modelo ECU IHM02. Esse produto contém chaves do tipo liga-desliga, a quais permitem o acionamento dos discos, da esteira e também a definição do modo de trabalho do implemento. Os modos de trabalho são três. Modo mecânico, no qual a velocidade da esteira é fixa e definida por um parâmetro na configuração, ou taxa fixa, no qual a velocidade da esteira é proporcional à velocidade do trator, ou taxa variável, no qual a dosagem do adubo é definida de acordo com o arquivo shapefile. Essa ECU contém também alguns LEDs para indicação do status de funcionamento do implemento e um display gráfico colorido do tipo touchscreen, ao qual eu posso configurar o implemento, definir dados e visualizar toda a operação da máquina. Agora eu vou apresentar para vocês o funcionamento do sistema. Essa tela que podemos ver no display é a tela principal e nela temos diversos indicadores que nos mostram todo o status de funcionamento do implemento. Esse indicador maior aqui é o indicador de velocidade, no caso ele está com 0 km por hora, porque a máquina está parada. Eu vou acionar meu simulador de velocidade aqui, 6 km, conforme eu vou subindo a velocidade ele vai subindo e assim por diante. Ele está em vermelho porque existe um parâmetro que define a velocidade de cruzeiro do implemento, no caso está configurado para 9 km por hora. E se a velocidade do trator encontrar-se 5% acima ou 5% abaixo, ele fica em vermelho. Caso contrário, ele fica em verde. Vamos lá. Olha lá. Esse parâmetro serve para orientar o motorista do trator a velocidade ideal que ele deve seguir. Esse segundo indicador nos mostra a taxa de dosagem configurada para a operação. No caso aqui está em 2.000 kg por hectare. O indicador logo abaixo nos mostra a rotação da esteira. No caso está conforme eu vario a velocidade, ele varia a rotação, porque está configurado no modo taxa fixa. O indicador de baixo é a rotação dos discos, né? E essa rotação é sempre fixa. E nessa linha de baixo temos 3 totalizadores. O primeiro dele é um hectarímetro, que nos mostra o quanto de área já foi coberta. Obviamente, se eu desligar a esteira, ele congela a medida. O segundo indicador é um totalizador de peso, material distribuído, e ele nos indica quanto de material foi disponibilizado. Ele está com um valor grande aqui, porque quando ele for ligado eu vou dar uma zerada nele, e aí ele começa de novo. Nessa linha de baixo aqui temos as funções de configuração e calibração do implemento, as quais eu vou mostrar a seguir. O primeiro setup que eu gostaria de apresentar é o setup da máquina. Ao clicar nesse segundo ícone aqui, eu entro na setup de máquina. Esse setup ele tem o intuito de definir para o sistema toda a geometria da máquina, por exemplo, as rotações dos discos, a relação de transmissão, e aqui na segunda tela eu posso ver aí as dimensões da comporta. A largura da comporta, a altura máxima, a altura mínima e o raio do rolete de tração da esteira.
Para editar um valor desse, basta, vou voltar no anterior aqui, por exemplo, eu quero trocar minha relação de transmissão da esteira, está em 30, eu vou alterar para 20 e já alterou o valor. Então, a qualquer momento eu posso alterar essas configurações, né? E isso fica gravado em memória permanente. Na sequência, eu quero apresentar a função de calibração de material utilizado para distribuição. No caso, essa função é chamada por esse ícone. E aí eu entro na telinha. Aqui o primeiro parâmetro seria o peso específico. No caso aqui, 1.240 kg por metro cúbico. Se eu não me engano, esse é o peso específico de calcário úmido. No parâmetro de baixo é a dosagem de fertilizante, está aqui com 3.000 kg, vou só alterar para a gente ver, passar para 2.500. 2.500 kg por hectare. O parâmetro logo abaixo é a largura de lanço, está com 7 metros, essa largura é lado e lado, então é 7 metros para o lado direito e 7 metros para o lado esquerdo. E o parâmetro de baixo é a velocidade de cruzeiro, ou velocidade padrão. No caso aqui, 9 km por hora. Esse parâmetro é aquele que nós vimos anteriormente, onde o mostrador de velocidade fica em verde ou vermelho, dependendo desse parâmetro. Em seguida, quero mostrar dois recursos bem interessantes do nosso sistema, que seria a calculadora eletrônica de abertura de comporta e o sistema virtual de calibração. Vou clicar nesse ícone e ele já vai abrir a telinha. A calculadora eletrônica de comporta é um pequeno software que, a partir dos parâmetros já setados anteriormente, que define a geometria da máquina, tipo altura máxima da comporta, altura mínima, largura da comporta, dosagem de fertilizante, velocidade de cruzeiro e peso específico, ele nos indica em metros, né, o quanto eu tenho que abrir a comporta. No caso aqui ele já está indicando que eu tenho que abrir 0,24 metros ou 24 centímetros. Aqui eu tenho a possibilidade de se alterar a velocidade padrão, por exemplo, vamos de 9 para 12, e aí podemos ver que ele já passou a comporta para 30 centímetros. Vamos exagerar um valor aqui, vou colocar 25 para ver o que acontece. Então seria uma velocidade muito alta. Aí ele já está indicando em vermelho, que significa que a comporta atingiu o limite máximo, ou seja, 30 centímetros, que foi setado nos parâmetros de setup de máquina. O recurso de calibração virtual é um serviço do nosso sistema no qual ele aciona o motor da esteira de acordo com um percurso virtual pré-programado, de tal forma que possamos coletar o material na saída do distribuidor sem que a máquina precise se movimentar. Vou mostrar aqui. Nesse indicador eu defino o quanto que eu quero que a máquina se movimente virtualmente. Tá? Então coloquei 50 metros. E aí eu vou mandar executar. Esse indicador, essa barra está se movimentando, indica o quanto a máquina está andando virtualmente. Nesse indicador branco nos mostra o quanto que eu devo coletar de material na saída. Então está terminando. Tá. Agora, obviamente, eu peso o material que eu coletei. Vamos supor que eu tenho, em vez de 140 kg, eu tenho 130 kg. E aí ele me calcula um fator de correção. Esse fator de correção já automaticamente já fica no sistema de tal forma que ele corrige a velocidade da esteira durante o serviço de distribuição, de tal forma a disponibilizar a quantidade correta de material.